Olá para todos, meu nome é Marco Antônio Cismero Bumba e eu sou professor da Universidade Católica de Santos, nos cursos de Química Tecnológica e das Engenharias. Também sou membro do Comitê de Iniciação Científica da Universidade, que é um braço do IPS, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas. Estamos aqui hoje para dar abertura ao seminário de hoje do IPS, que será apresentado pela professora doutora Carolina Luiza Alves Barbieri. A professora Carolina, ela é médica pediatra com especialização em infectopediatria, é doutora em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo e é docente e pesquisadora do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva, aqui no nosso programa da Universidade Católica de Santos. A linha de pesquisa principal da professora Carolina é vacinação, hesitação vacinal e cuidado infantil. Também participará hoje do seminário a professora doutora Lourdes Conceição Martins, que é matemática pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Também tem mestrado e doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e também é docente e pesquisadora do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva. Sua experiência principal é na área de saúde coletiva, com ênfase em bioestatística, epidemiologia, tema extremamente atual, né? Epidemiologia ambiental, modelagem, avaliação e efeitos da poluição do ar e contaminantes ambientais na saúde humana, e também vacinação. Ambas, professora Carolina e professora Lourdes, coordenam uma pesquisa muito ampla sobre análise espacial da cobertura vacinal em todo o país. Essa pesquisa é financiada pelo CNPq e pela Fundação Bill e Melinda Gates. Também participará do seminário de hoje Isabeli de Aguiar Fontes Pamplona, que é enfermeira de formação aqui na nossa universidade, também é mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade Católica de Santos. Atualmente é pós-doutoranda do Programa de Doação de Pós-Graduação de Saúde Coletiva. As três, a professora Carolina, a professora Lourdes e Isabeli, são fundadoras do grupo de pesquisa Observatório das Vacinas, que conta com a participação de pesquisadores e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado aqui da nossa universidade. Aproveitem o seminário de hoje, é um tema extremamente atual, extremamente interessante e tenho certeza que será de extremamente proveito para todos vocês. Até a próxima. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer ao convite, em nome da Adriana do IPS, do Maurício do COIC. É um prazer estar aqui conosco. Eu sou Carolina Barbieri, estou aqui junto com a professora doutora Lourdes e a pós-doutoranda Isabelle, e a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho que a gente está realizando aqui na instituição. O tema da nossa palestra hoje é tecnologia e inovação nos estudos de vacinação. Vou começar falando das vacinas, que é uma ferramenta de prevenção super importante, ela é considerada uma das ferramentas que trouxe maior impacto na diminuição de mortalidade na população, ela tem um excelente custo-benefício e efetividade, né, e a vacina nada mais é do que a gente, de forma artificial, promover uma imunidade ativa na pessoa. Então, eu ofereço um preparado biológico que a pessoa ela vai gerar uma resposta imune de defesa, e quando ela tiver contato com esse micro-organismo, ela já está protegida, né? Além da questão da proteção individual, da pessoa que recebe a vacina gerar níveis de anticorpos protetores e ela se proteger individualmente, uma característica super importante da vacinação é a imunidade coletiva, também chamada imunidade de rebanho. É ela capaz de controlar a circulação do agente infeccioso na comunidade e proteger diretamente aquelas pessoas que têm maior vulnerabilidade ou que têm alguma contraindicação de vacinar, né? Ela que permitiu, por exemplo, a gente erradicar a varíola e diminuir tantas doenças no mundo, né? Para vocês entenderem um pouco o que a importância da vacinação também no nível coletivo da população, né, por isso a vacinação em massa. Se a gente pegar uma população com muita gente sem vacinar, aqui em laranja, se entra algum agente infeccioso aqui, por exemplo, e no tom vermelho vinho, rapidamente a doença se espalha. Agora, se eu tenho uma elevada cobertura vacinal, quando se atinge uma meta para isso, essa meta é bem estabelecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, né, e se chega a um agente infeccioso,
rapidamente ele para de circular porque ele vê uma proteção aí coletiva. Então, eu consigo não só romper o ciclo de circulação desse agente, mas também proteger indiretamente as pessoas em vulnerabilidade. A vacinação trouxe grandes êxitos para a humanidade, a gente conseguiu controlar a febre amarela urbana, nós temos só casos agora de febre amarela silvestre, conseguimos a erradicação da varíola no mundo, né, na década de 70, controlamos a polio, estamos num processo cada vez mais perto de erradicação da poliomielite, nós já erradicamos o sorotipo 2 em 2015, o sorotipo 3 em 2019, e controlamos diversas doenças aí importantes que afligiam a humanidade, né? Isso está bem consolidado, a importância da vacinação para reduzir mortalidade de diversas doenças preveníveis por vacina, desde varíola, difteria, sarampo, rubéola, coqueluche, pólio. Então, a literatura mostra uma redução importantíssima de mortes, e por isso aí a importância da vacinação, tanto individual, tanto coletiva em massa, né? Nós somos um país privilegiados nesse sentido, que a gente tem um programa de imunização reconhecido nacional e internacionalmente. Ele foi criado em 1973 e foi regulamentado em 75. Ele coordena todas as esferas de vacinação, as decisões de vacina, qual é a logística, qual é o calendário, e oferece de forma gratuita e universal uma grande quantidade aí de vacinas. É um dos maiores calendários num país com uma complexidade territorial como o nosso, socioeconômica. Então, ele é um país reconhecido, e não só de ofertar uma vacina de qualidade de forma universal e gratuita, mas também nós somos produtores de vacina, né? Isso está sendo, inclusive, uma das razões da gente estar participando ativamente das testagens das vacinas contra a Covid, por exemplo, né? O país, ele tem uma tradição e tem tradição de produção de vacina, é muito reconhecido nessa área, né? Aqui nós temos um calendário muito vasto, né, e o Programa Nacional de Vacinação entende que vacina não é só para criança, é por ciclo de vida. Então eles fazem um calendário para criança, adolescente, adulto, idoso, gestante. Tem também vacinas especiais para grupos de pessoas que estão com alguma patologia que necessite de alguma vacina em especial, e tudo isso aí é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. E o programa conquistou ao longo daí das suas décadas, foi conquistando progressiva aumento da cobertura vacinal, mesmo com alguma heterogeneidade e diversidade regional, mas a gente conseguiu, com o aumento da cobertura, diminuir diversas doenças ou controlar diversas doenças. Então, a gente conseguiu, por exemplo, eliminar a polio no Brasil. O último caso foi no município de Sousa, na Paraíba, no final da década de 80, e depois a gente conseguiu, no âmbito das Américas, erradicar a polio nas Américas. Conseguimos controlar de forma importante a coqueluche na criança. Ela voltou, a partir dos anos 2000, a ter alguns casos de recrudescência, e aí a gente precisou entrar com a vacina da coqueluche acelular na gestante. Então, as decisões também de vacina, elas acompanham a epidemiologia da doença. Nós controlamos os casos aí de difteria também. Então, os estudos epidemiológicos mostram quanto o aumento da cobertura no nível protetor ali acima da meta, aí, por exemplo, nesse caso de 95%, eu consigo controlar a doença na população, né? Outro caso é o caso da vacina contra o pneumococo, que foi introduzido em 2010, e o quanto foi importante para a redução de mortalidade dessa doença tão grave na infância, de doenças invasivas pelo pneumococo. Também, outro êxito da vacina no Brasil, quando a gente entrou com a vacina da difteria, tétano e coqueluche,
também houve uma diminuição super importante, tanto do tétano acidental, e a gente conseguiu eliminar o tétano neonatal no Brasil, com certificação da eliminação do tétano neonatal, que é um grande orgulho do país. As vacinas, a primeira vacina foi descoberta pelo inglês Eduardo Jenner em 1798. No século seguinte, século XIX, quem teve um papel muito importante foi o Pasteur, não só na descoberta da teoria dos germes, na revolução bacteriológica que ele trouxe, mas também ele trouxe um conceito usado até hoje, que é a ideia de atenuação. Então, ele trouxe aí a vacina da raiva e o conceito de atenuação da vacina. Ao longo da primeira metade do século XX, teve um grande avanço em diversas vacinas e isso também avançou na segunda metade do século XXII, com a vacina da polio, tanto inativada quanto a oral, sarampo, cachumba e rubéola, do meningococo influenza, e a gente está também avançando em novas tecnologias, em agrupamentos de vacina, como a gente está vendo aqui no desafio da Covid. Então, vacinas que vêm no século XXI e também buscando novas tecnologias, capazes delas serem eficazes com menos reação. Então, a gente teve a vacina do H1N1 no surto, a vacina do ebola, e agora um movimento mundial para vacina contra a Covid. Apesar de todos esses êxitos que a gente coloca, reações contrárias à vacina sempre existiram. Desde o início dela, no século XIX, por exemplo, alguns cartazes sobre reações contra a vacina no século XIX na Inglaterra, quanto, por exemplo, a gente viveu a revolta da vacina no início do século XX, aqui, sobretudo, menos do que uma questão relacionada à vacina, mas mais a forma autoritária como ela foi conduzida na cidade do Rio de Janeiro pelo, então, Oswaldo Cruz, que ocupava um cargo como se fosse o ministro da Saúde na época, né? Agora, o que a gente fala de uma reação contrária à vacina mais recente tem a ver, ela ressurge a partir de um artigo publicado numa revista de renome no Lancet, que trouxe uma possível associação da vacina do sarampo, cachumba e rubéola com autismo e inflamação intestinal, por um médico chamado Wakefield. E esse artigo teve uma repercussão devastadora no âmbito da vacina, onde vários pais deixaram de vacinar, o sarampo voltou na Europa, Estados Unidos, diversos países, e esse artigo, ele é tido como um marco no movimento de vacinação mais recente e contemporâneo. Todos os estudos mostraram que a vacina do sarampo, cachumba e rubéola é muito segura, que não existe uma relação causal entre vacina e autismo, existe o que a gente fala de uma relação temporal. Os primeiros sintomas do autismo começam a surgir, sobretudo acima de 1 ano, e a vacina do sarampo, ela é dada com 1 ano de idade. A partir dessas evidências muito fundamentadas na ciência, por diversos desenhos de pesquisa, o jornalista Brian Deer, ele foi investigar o porquê que aconteceu, o que estava por trás desse estudo. Foi visto que esse estudo é fraudulento e que ele tinha uma intenção de aumentar os ganhos contra a indústria farmacêutica de vacina, e a gente teve a oportunidade de receber esse jornalista aqui na nossa universidade, né? Então, é muito orgulho, ele veio aqui participar de uma palestra, como vocês estão vendo aqui também, pelo IPS. Outra coisa muito importante que está acontecendo, além dessa repercussão desse artigo, foi que o próprio sucesso dos programas de imunização faz com que a sensação das pessoas é que elas estão seguras em relação às doenças preveníveis por vacina. Então, conforme, e isso faz próprio
parte do ciclo de vida do programa de imunização. Então, se eu tenho uma doença que está afligindo a população e surge uma vacina, ela tem uma grande adesão e há um aumento da cobertura vacinal e um controle dessa doença, né? Quando a gente atinge esse estágio 2, onde eu tenho uma elevada cobertura vacinal e eu não vejo mais a doença, que é o que está acontecendo nas gerações de pais atuais, eles não vivenciaram como vivenciaram os seus avós, as doenças que afligiam as crianças ou a população como um todo, não viram poliomielite, não viram coqueluche, não viram as doenças, inclusive a varíola. E aí eles se sentem seguros, acham que os filhos estão protegidos e que a vacina é dispensada. Então, há uma falsa sensação de segurança. E por um outro lado, como está controlado as doenças preveníveis por vacina, aparecem mais, aumenta a visibilidade de alguns efeitos adversos da vacina. Então, esses pais começam a ter medo de vacinar, ao invés de entender que a vacina ela traz um benefício importante na proteção das crianças e para o coletivo. E aí acontece o que a gente está vivendo recentemente no Brasil e no mundo, uma diminuição da confiança nas vacinas e ressurgimento de surtos de doença, como a gente está vivendo do sarampo. Né? Então, as decisões, já está muito comprovado na literatura, que as decisões de vacinar não estão tão embasados na ciência, mas sim no medo de que a vacina pode levar a algum efeito adverso e por essa falsa sensação de segurança dada pelo próprio sucesso dos programas de vacinação. E a gente viu isso em diversos momentos, por exemplo, na campanha da febre amarela, quando começou a ter mortes por febre amarela, os postos ficaram lotados, então as pessoas ficaram com medo e foram vacinar, e algumas tempo depois, ainda com indicação importante, em plena campanha, se esvazia os postos. A gente viu isso também na vacina contra a gripe no início da pandemia da Covid, onde, quando chegaram as vacinas para a população-alvo, que eram os idosos, tiveram filas quilométricas, e depois outros grupos importantes para tomar vacina contra a gripe, seja gestantes, crianças, populações com grupos de riscos, eles não alcançaram a meta desejada. Então, que a decisão de vacinar também interfere nessa relação do medo que a pessoa tem da doença ou da vacina e da falsa sensação de controle da doença, né? Esse aumento da desconfiança pública da vacina, que vem crescendo, começou nos países desenvolvidos, mas já chega no sul global e atinge, o Brasil vive isso também, é chamado pela Organização Mundial da Saúde, no termo de hesitação à vacina, né? E ela entende que hesitação à vacina é quando a pessoa ou ela atrasa, ou ela fica com algum receio, ou recusa a vacina, apesar de ter disponibilidade de vacina nos serviços de saúde. Né? E a OMS trouxe em 2019 que a hesitação vacinal é uma das 10 principais ameaças à saúde global. E como que está o Brasil, né? E aí vamos entrar já da onde veio o nosso trabalho, né? Apesar de um programa com muito sucesso, reconhecido nacional e internacionalmente, ele está tendo desafios atuais, com uma queda da cobertura vacinal desde 2015. Então, nós tínhamos coberturas vacinais muito adequadas em relação a diversas doenças, né, que atingia a meta. A gente tinha dificuldade, sobretudo nas doses de reforço nas crianças maiores, mas o esquema de rotina, ele alcançava a meta preconizada, e a gente está vendo que as principais vacinas de rotina, tirando a BCG, elas estão tendo uma queda importantíssima desde 2015, onde a gente está aumentando não só bolsões de falha vacinal, mas um número enorme de crianças com um calendário incompleto e desprotegidas, e isso fez com que, por exemplo, nós tivemos a entrada do sarampo em 2018 pela Venezuela, e aumento dos casos de sarampo desde 18, 19 e 20, não só no número de casos, mas com óbitos. O
o último boletim do Ministério da Saúde já confirma aí diversos casos de óbitos relacionados, inclusive, no estado de São Paulo. E isso, infelizmente, nos coloca numa situação muito ruim, por exemplo, em relação mundial, onde o retorno do sarampo, ele está presente em diversos países do mundo, mas o Brasil está entre os 10 países com mais casos de sarampo nos últimos 12 meses. E por que está tendo essa queda da cobertura vacinal? Essa queda a gente sabe que ela é multifatorial, mas a gente precisa de estudos para entender melhor o que está acontecendo isso. Então, esse foi um dos grandes justificativas para a gente entrar, para a gente ter iniciado a nossa pesquisa. Então, teve alguns desabastecimentos pontuais de vacina, que isso, de certa forma, desestimula os pais a voltarem à unidade básica de saúde. Nós tivemos mudança no sistema de abastecimento da informação do Programa Nacional de Imunização, então também há uma questão relacionada, não só a questão da cobertura das crianças, se elas estão protegidas ou não, mas também na qualidade da informação que chega para monitorar essa cobertura. O fato das salas de vacina ter o horário comercial, isso inviabiliza diversas famílias de estar buscando, de estar vacinando seus filhos, então, a importância de buscar outros momentos, seja no fim de semana, uns horários extras para vacinação, né, e o próprio movimento aí contrário à vacina e as fake news que chegam relacionadas à vacina já também está mostrando o quanto isso está influenciando em diminuição aí da busca de vacinação por essas famílias, né? E aí eu vou passar a palavra, então, para a minha parceira de pesquisa, a professora doutora Lourdes, para ela dizer, então, como surgiu, a partir desse cenário brasileiro e da queda da cobertura vacinal, de onde a gente chegou no nosso estudo. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Esse problema dessa baixa cobertura vacinal veio a calhar com um edital aberto pela Fundação Bill and Melinda Gates, a qual nós juntamos, eu e a professora Carol, como a gente sempre trabalha em grupo, eu com expertise da estatística, a professora Carol, expertise em imunização, e a nossa aluna pós-doutoranda, Isabelle, com expertise em georreferenciamento e análise espacial. E aí nós resolvemos mandar uma proposta que foi bem simples, quer dizer, achávamos que era simples, mas nós não sabíamos a dimensão do nosso estudo. Nós achávamos que era uma coisa muito... vamos fazer a cobertura, a análise espacial dos 5.570 municípios do Brasil. Isso requer muito trabalho, mas nós estamos felizes porque nós conseguimos entender, estamos ainda, né, em fase de análise para entender quais são os fatores que estão levando a essa baixa cobertura vacinal no Brasil, identificado por município. E isso, então, veio a ideia da criação do Observatório das Vacinas, que é um website onde qualquer um vai poder clicar lá e conhecer. Né? Esse projeto, ele veio, então, dessa chamada do CNPq com a Fundação Bill and Melinda Gates, onde tivemos mais de 200 trabalhos enviados e apenas 14 selecionados, e dentre os 14, nós somos a única instituição que não é estadual ou federal, né, a única instituição católica que foi privilegiada com este financiamento. Em vista disso, nós ficamos muito felizes, fomos apresentar nosso trabalho na Índia, e conseguimos conversar com outros parceiros, fizemos grandes parcerias, inclusive, para a instituição, com a Universidade Estadual da Paraíba e com a Universidade Federal de São Carlos, parceria a qual os alunos podem usufruir. Criamos também um grupo de pesquisa, o Observatório das Vacinas, que
aberto para quem se interessar conhecer, com reuniões às sextas-feiras. Estamos aqui, né, nessa ideia que esta análise espacial é uma inovação em estudos de vacinação. Então, estamos aplicando técnicas, estatísticas, para verificar a imunização. E aí eu passo a palavra agora para a nossa pós-doutoranda, Isabelle de Aguiar Pontes Pamplona, que falará um pouco para vocês a importância dessa inovação para a saúde. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, como as professoras falaram, né? Esse projeto, ele traz essa parte de inovação da análise espacial e do georreferenciamento, no qual a gente está utilizando a análise espacial agregada por áreas, em qual a gente analisa município por município, para tentar identificar esse padrão espacial, se ele é um padrão espacial aleatório ou não. Com isso, para que a gente consiga entender se essa cobertura vacinal de um município influencia positivamente aos seus vizinhos ou não. Com isso, a gente está conseguindo fazer essa análise do Brasil inteiro, dos 5.570 municípios, para todo o calendário vacinal das crianças menores de 1 ano, no qual vai poder ser avaliado dentro do nosso observatório, selecionado o seu município, a sua vacina e como está essa cobertura. Depois dessa cobertura, no qual a gente fez essa análise espacial, sendo utilizado a análise espacial por área, e não por ponto. Essa é a nossa maior contribuição e inovação dentro do trabalho de georreferenciamento que o Observatório da Vacina está fazendo. Muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Isabelle. Obrigada, professora Lourdes. E eu que estudo vacina desde a minha formação como pediatra, preciso pontuar aqui que os estudos focados em vacinação sempre monitoraram a vacina no âmbito apenas da cobertura vacinal, qual era a porcentagem da cobertura, né? Seja vendo a criança e fazendo estudos de inquérito, analisando a cobertura dos calendários, estudos transversais na criança, ou estudos ecológicos com dados secundários, buscando avaliar a cobertura vacinal. Então, os estudos de análise espacial, onde quer ver não só na perspectiva numérica, mas também como isso está distribuído no espaço, isso é uma grande inovação no campo da vacina, e relevante por quê? Porque, como a gente viu, a vacina ela é muito importante, não só a porcentagem que está coberta, mas como isso está distribuído por causa da imunidade coletiva. Se ela tiver uma heterogeneidade da cobertura, você pode ter retorno da doença. Então, essa perspectiva, identificar as regiões onde estão com a cobertura adequada e que os municípios ao redor são estimulados positivamente, e, do outro lado, identificar quais são as áreas de maior vulnerabilidade, onde a gente tem uma cobertura abaixo da média, e que isso está influenciando aos seus vizinhos, isso é de uma perspectiva inovadora e de grande apoio para políticas públicas. Então, esse trabalho nos traz orgulho, não só por termos sido escolhidos nessa chamada, da gente saber que dentro do conhecimento científico é algo inovador, que não existe essa perspectiva da cobertura vacinal, que a gente está trazendo algo novo, importante, mas que também a gente está
tem um compromisso com o Programa Nacional de Imunização, que é um dos parceiros do projeto, de trazer algo que possa contribuir para a prática. Então, diante da dimensão do Brasil, eles puderem olhar as áreas com maior risco e vulnerabilidade, é uma grande contribuição do nosso trabalho, né? E a gente finaliza a apresentação convidando vocês para o nosso simpósio de imunização, Desafios e Inovação, que vai ser no dia 7 e 8 de outubro, vai ser de forma ambiente virtual, as inscrições vão ser por meio do site, é um simpósio organizado pelo Observatório das Vacinas, onde a gente vai mostrar nesse simpósio não só o panorama da cobertura vacinal no Brasil, no estado e na região da Baixada Santista, com parceiros a gente vai ter convidados ilustres, convidados do Programa Nacional de Imunização, do Programa Estadual de Imunização, aqui do Programa Regional de Imunização, também vai ter convidados os coordenadores dessa chamada, da Bill e Melinda Gates Foundation, e vai ser um primeiro espaço onde a gente vai divulgar alguns dos primeiros resultados nossos, incluindo participação de nossos alunos, além dos pesquisadores. Então, convido a todos para participar, divulgar esse simpósio. Para a gente é uma grande honra contar com vocês e mostrar os primeiros resultados dessa pesquisa tão importante neste evento. Muito obrigada.